Você sabia que para se fazer o teste de maternidade usa-se o DNA presente dentro das mitocôndrias? Sim, você ouviu muito bem. Para se rastrear a linhagem maternal, faz-se a comparação do DNA mitocondrial do filho no DNA mitocondrial da mãe. E assim acaba-se concluindo a origem ou a linhagem maternal do indivíduo. Isso acontece porque nós temos, no momento da fecundação, atenção que no reino animal, especialmente no ser humano, a fecundação ela ocorre na tuboterina, ou seja, ocorre ao nível das trompas do falópio, ou para quem quiser, ocorre ao nível do oviduto. Para ocorrer o processo de fecundação, normalmente nós precisamos de duas células reprodutoras. Uma que nós chamamos de espermatozoides e outra, os espermatozoides é uma célula reprodutora masculina, ou seja, é proveniente do macho, é proveniente do homem. E o óvulo é uma célula reprodutora feminina, ou seja, é proveniente da fêmea. No momento da fecundação, ou seja, para que ocorra a fecundação, é necessário que o espermatozoide ultrapasse a membrana do óvulo, ultrapasse a membrana do gâmeta feminino. Então, essas mitocôndrias têm a capacidade de se deslocar devido aos flagelos e também devido à energia que é produzida dentro das mitocôndrias do próprio espermatozoide. Então, os espermatozoides penetram a membrana do óvulo e entram no interior do gâmeta feminino. E no momento em que o espermatozoide entra dentro do gâmeta feminino, ocorre a destruição, a degeneração das mitocôndrias. Ou seja, o zigoto, que é a célula resultante da união dos espermatozoides e o óvulo, vai conter, ou seja, vai ter o DNA nuclear, o DNA do núcleo do espermatozoide, o DNA do núcleo do óvulo e vai ter também o DNA das mitocôndrias do óvulo. Então, ali no processo da fecundação, o zigoto, a nova célula do novo indivíduo, não vai herdar as mitocôndrias do espermatozoide, ou seja, as mitocôndrias que provêm da célula do macho, da célula sexual masculina. É por isso as mitocôndrias que nós temos dentro do nosso organismo são provenientes da nossa mãe. Ok, hoje o grande tema de biologia é estrutura e função dos cloroplastos. Você já ouviu falar dos cloroplastos e das mitocôndrias. Então, por que é que nós estamos a ver em simultâneo os cloroplastos e as mitocôndrias? Porque, segundo a teoria simbiose desenvolvida na década de 60 por Linus Margulis, ela nos prova e nos mostra e ilustra que os cloroplastos e as mitocôndrias têm a mesma origem. Como assim? Antigamente, lá na Terra primitiva, as primeiras células eucariontes eram chamadas de células eucariontes primitivas e teriam surgido na mesma época as células procarióticas. Essas células procarióticas, eles também eram células primitivas. São essas células que teriam entrado dentro das células eucariontes e, consequentemente, colonizar lá dentro das células eucariontes. Isso quer dizer, as células eucarióticas e as células procarióticas viveram juntos, né? Quando dois organismos ou duas células vivem juntas, o que acontece é que esse processo é um processo de relação ecológica que nós chamamos de simbiose. É por isso que nós chamamos de teoria de endossimbiose. Teremos uma aula específica que explica a teoria da endossimbiose, desenvolvida por uma grande cientista, por uma bióloga alemã, que nós chamamos de Linus Margulis. Então, mas hoje, o mais importante é o nosso tema, que é a estrutura e função dos cloroplastos e das mitocôndrias. Então, eu sou o professor Edivaldo Chiotti, professor de Biologia. Estou aqui para iluminar os seus estudos. Estou aqui para te ajudar nessa caminhada rumo à sua admissão, ou rumo ao conhecimento em Biologia. Enquanto roda a vinheta... Centro de Preparação para Exames de Admissão. O nosso compromisso é garantir uma preparação de qualidade. Muito bem. Estrutura e função dos cloroplastos e mitocôndrias. Os cloroplastos e as mitocôndrias são organismos celulares que estão presentes em células eucarióticas. Ou seja,
os seres vivos que possuem cloroplastos e mitocôndrias são organismos eucariontes, ou seja, as células procarióticas não possuem cloroplastos nem as mitocôndrias. As mitocôndrias são encontradas em células animais, assim como em células vegetais. Os cloroplastos são exclusivos de plantas, de algas. Então, por que nós estudamos os cloroplastos e as mitocôndrias em simultâneo nesta aula? Por quê? Porque tanto os cloroplastos, assim como as mitocôndrias, vão apresentar algumas semelhanças. Essas semelhanças que as mitocôndrias e os cloroplastos apresentam têm a ver com a sua estrutura, tem a ver também com as suas funções. Mas vamos falar um pouco da estrutura dos cloroplastos e mitocôndrias. Tanto os cloroplastos assim como as mitocôndrias vão apresentar o DNA, próprio. É por isso que os cloroplastos e as mitocôndrias têm a capacidade de autoduplicar e vão apresentar também ribossomas próprios. É por isso que têm também a capacidade de produzir proteínas, de sintetizar proteínas. Os dois organelos possuem uma dupla membrana, ou seja, apresentam uma membrana externa e uma membrana interna. Essas são algumas semelhanças que fazem com que nós estudemos de forma separada os cloroplastos e as mitocôndrias. É por isso que é importante estudarmos as mitocôndrias e os cloroplastos para compreender da melhor maneira a sua função dentro das células e dentro dos seres vivos. Inicialmente, nós vamos começar a estudar os cloroplastos e as mitocôndrias. Se está a gostar dessa parte introdutória, não se esqueça de subscrever-se no canal Exames de Admissão Moçambique CPE e também não se esqueça de seguir as nossas páginas do Facebook, CPE Projeto de Medicina e também no Instagram Exame de Admissão MZ. Então vamos à aula. Os cloroplastos são organelos celulares que são responsáveis por realizar a fotossíntese. Eu posso afirmar que a fotossíntese provavelmente o evento metabólico mais importante que acontece aqui na Terra. Graças a esse processo da fotossíntese, você no exato momento está a respirar. A respiração é o processo de trocas gasosas, é o processo de entrada de oxigênio e é o processo de saída de dióxido de carbono. Esse oxigênio delicioso, agradável de respirar, que no exato momento você, assim como eu e os da plateia que estão a respirar ou estamos a respirar, ele é proveniente das plantas, das algas e das cianobactérias. Esse oxigênio ele é proveniente do processo da fotossíntese, um processo metabólico que ocorre dentro dos cloroplastos. Mas não só a fotossíntese disponibiliza o oxigênio para nós e também para os demais seres vivos. Pelo processo da fotossíntese, as plantas possuem a capacidade de produzir o seu próprio alimento. Daí que as plantas são considerados organismos autotróficos, ou seja, organismos autotróficos são aqueles que têm a capacidade de produzir o seu próprio alimento. Por exemplo, você nunca viu nenhuma planta ou nenhuma alga a comer, por exemplo, pão e badia ou a se alimentar de feijão e arroz. As plantas elas não precisam de utilizar um outro tipo de alimento que não seja elas mesmas a produzir. As plantas, graças à luz proveniente do sol, conseguem converter a energia luminosa em energia química, consequentemente produzirem o seu próprio alimento. Esse alimento que é produzido pelas plantas nós chamamos de matéria orgânica e matéria orgânica. Essa matéria orgânica serve de alimento para as plantas e serve de alimento para os demais seres vivos, inclusive para si, porque de vez em quando nós quase sempre nos alimentamos de vegetais. Por exemplo, você pode ter comido feijão,
pode ter comido a couve. Aquela couve é uma planta. Aquela couve se desenvolveu e serve de alimento porque possui nutrientes que foram desenvolvidos a partir do processo da fotossíntese. É por isso que as plantas, assim como as algas, cianobactérias, na cadeia alimentar, são considerados de produtores. E nós que nos alimentamos dessas plantas somos chamados de consumidores. Então, cloroplastos têm a função de realizar a fotossíntese. Ok, vamos aqui estudar a estrutura dos cloroplastos. Os cloroplastos, eles apresentam, estruturalmente são divididos em três partes. Nós temos a parte do envelope. O envelope é aquilo que você chama de envelope, nós chamamos aqui de envelope. O envelope é formado por uma dupla membrana. Podemos ver aqui uma membrana externa, uma membrana que se encontra externamente, que se encontra mais para fora, e uma membrana interna, que se encontra mais para dentro. Ok, e aqui ainda encontramos uma outra parte importante dos cloroplastos, que é a parte dos tilacoides. É ao nível dos tilacoides onde nós encontramos a proteína mais abundante daqui da Terra. A proteína mais abundante daqui da Terra nós chamamos de clorofila. Você sabia que as plantas elas são verdes por causa de um pigmento fotossintético, que na verdade é uma proteína que nós chamamos de clorofila. As plantas elas são verdes por causa da clorofila, porque a clorofila é um pigmento de cor verde que confere a cor verde às plantas. Dentro dos tilacoides ainda não só a clorofila tem a função de conferir a cor verde nas plantas, mas as clorofilas são responsáveis por absorver a energia luminosa, a energia proveniente do sol, para ser convertido no processo da fotossíntese. Ok? E aqui, ao nível dos tilacoides, vai ocorrer uma das etapas da fotossíntese que nós chamamos de fase clara. A fase clara da fotossíntese ocorre ao nível dos tilacoides. A fase clara também é conhecida como fase luminosa. É conhecida como fase luminosa ou também é conhecida como fase fotoquímica. Os tilacoides assemelham-se muito a discos ou a estruturas muito famosas cá em Moçambique que nós chamamos de badia. Então é só imaginar que cada bolinha aqui, cada estrutura aqui é um tilacoide. Assemelha-se muito a badias. E cada tilacoide aqui vai se juntar a outro tilacoide, formando uma estrutura que nós chamamos de grânulo. Então, o conjunto de tilacoides nós chamamos de grânulo. Mas dentro dos cloroplastos, não só encontramos apenas um único grânulo, encontramos vários grânulos. Posso demonstrar? Temos um grânulo, outro grânulo, outro grânulo. Então, todos esses grânulos formam uma estrutura que nós chamamos de grana. Então, o conjunto de grânulo vai formar uma estrutura que nós chamamos de grana. Conforme dizem lá em Brasil, grana é dinheiro. Então, o conjunto de grãos que estão dentro dos cloroplastos poderíamos chamar de dinheiro, mas aqui nós vamos chamar de grana. Ok. Uma outra estrutura importante nos cloroplastos é o que nós chamamos de estroma. O estroma é essa parte aqui, formada por um líquido gelatinoso, formada por solução aquosa dentro dos cloroplastos. Ao nível do estroma, nós encontramos os ribossomas, encontramos o DNA mitocondrial, encontramos o DNA, os ribossomas, vamos encontrar também o RNA, vamos encontrar também as enzimas e vamos encontrar também outras proteínas. Atenção que as enzimas são proteínas também.
Mas não só aqui dentro do cloroplasto nós encontramos enzimas, encontramos outro tipo de proteínas. Ok? Então nós vimos até agora a estrutura dos cloroplastos. Atenção que dentro dos cloroplastos vai ocorrer, atenção que dentro do estroma vai ocorrer a segunda etapa da fotossíntese, que nós chamamos de fase escura. Então a fase escura da fotossíntese vai acontecer dentro do estroma. Ok, vamos agora falar das mitocôndrias. As mitocôndrias também são organismos celulares encontrados em organismos eucariontes, principalmente em células animais. As mitocôndrias são importantes no nosso organismo porque realizam um processo metabólico muito importante que nós chamamos de respiração celular aeróbia. Respiração celular aeróbia. Respiração celular aeróbia. Então, o processo da respiração dentro das nossas células vai acontecer ao nível das mitocôndrias. Então, vamos aqui para a estrutura das mitocôndrias. Ok. As mitocôndrias, assim como os cloroplastos, são formados por uma membrana dupla, ou seja, uma membrana externa e uma membrana interna. Então, nós conseguimos ver aqui a membrana externa e conseguimos ver aqui a membrana interna. Ok? Temos a membrana externa e a membrana interna. Aqui nós encontramos as cristas mitocondriais. As cristas mitocondriais são estruturas formadas por invaginações. Essas estruturas que nós chamamos de cristas mitocondriais é o local onde ocorre a terceira e última etapa do processo da respiração aeróbia. Atenção que a terceira e última etapa da respiração aeróbia nós chamamos de cadeia respiratória ou simplesmente fosforilação oxidativa. Então aqui vai ocorrer a cadeia respiratória ou chamamos de fosforilação oxidativa. Fosforilação oxidativa. Ok. Aqui dentro, no interior das mitocôndrias, nós temos uma estrutura também gelatinosa, formada por uma solução aquosa, que nós chamamos de matriz mitocondrial. Ao nível da matriz mitocondrial, encontramos o DNA, encontramos os ribossomas, encontramos o RNA, encontramos as enzimas, encontramos também as proteínas. Encontramos o DNA, encontramos o RNA, encontramos as enzimas, encontramos as proteínas e ainda encontramos os ribossomas. A segunda etapa da respiração aeróbia ocorre na matriz mitocondrial e a segunda etapa da respiração aeróbia nós chamamos de ciclo de Krebs. Chamamos de ciclo de Krebs. Então, já apresentamos aqui a estrutura das mitocôndrias. Uma coisa interessante é a seguinte. No processo da fotossíntese, para ocorrer a fotossíntese, as plantas precisam de dióxido de carbono e água. Precisam de dióxido de carbono e água. E quem vai disponibilizar o dióxido de carbono são as mitocôndrias. Então, lá no ciclo de Krebs, as mitocôndrias produzem o dióxido de carbono que será usado no processo da fotossíntese pelas plantas. A água que as plantas usam para realizar a fotossíntese provém do solo. Atenção que a água faz parte da seiva bruta. É por isso quando a planta quando ainda é jovem, não desenvolveu raízes suficientes capazes de absorver água no solo, nós precisamos de regar até que a planta se desenvolva
e acaba tendo raízes grandes, maiores, para poder absorver absorver a água do solo. É por isso que a tua árvore da tua casa você já não rega. Por quê? Porque aquela planta, aquela árvore já possui raízes muito grandes, capazes de absorver a água proveniente do solo. Mas a plantinha não, nós precisamos de regar. E se as mitocôndrias disponibilizam o dióxido de carbono, o solo disponibiliza a água, então qual é a contribuição do cloroplasto para as mitocôndrias? É que para ocorrer a respiração celular, as mitocôndrias necessitam de glicose e oxigênio. Atenção que glicose é matéria orgânica. Quando nós falamos de matéria orgânica, estamos a falar de proteínas, de ácidos nucleicos, estamos a falar de vitaminas, estamos a falar de líquidos, estamos a falar de carboidratos. Mas como representação da fórmula que nós colocamos a glicose, que é um monossacarídeo, que é um carboidrato, e o oxigênio. Então aqui fica bem claro que há uma interdependência entre cloroplastos e também as mitocôndrias. Então, nós agora vamos escrever a equação da fotossíntese. A equação da fotossíntese, nós teremos como reagentes dióxido de carbono mais água para produzir a glicose mais oxigênio. E aqui nós temos, para ocorrer o processo da fotossíntese, é necessária a presença da luz. E também é necessária a presença de clorofila. Atenção que clorofila, as moléculas de clorofila vão formar um complexo antena capaz de absorver a energia proveniente do sol que será usada no processo da fotossíntese. E quando nós falamos da equação da respiração aeróbia, é assim, os produtos da fotossíntese são os reagentes da respiração aeróbia. Então vamos colocar aqui a glicose e vamos colocar aqui o oxigênio. E os reagentes da fotossíntese são produtos da respiração aeróbia. E a produção de energia. Então nós temos o que aqui? Temos esse processo. Então, se gostou da aula, não se esqueça de subscrever-se no canal Exames de Admissão Moçambique CPE e também seguir as nossas páginas do Facebook, que é CPE, Projeto de Medicina, e também Exames de Admissão Moçambique MZ ao nível do Instagram. Para você que tem interesse em fazer preparação para os exames de admissão, venha no CPE, que nós somos especialistas e vamos te ajudar na concretização do seu sonho, que é a admissão numa das universidades. Então, se gostou da aula, não esqueça de comentar, coloca um like e partilhe essa aula para vários estudantes do ensino secundário, até mesmo da universidade, porque aqui tem muita coisa interessante. Até a próxima. Estamos localizados no bairro de Intaca, Primeira Rotunda, bairro 25 de Junho, Rua da Mesquita, e bairro da Liberdade, Rua da Escola Secundária, Maputo e Matola. Ligue para o número 84 44 07 421 ou 87 94 07 421. CPE, Centro de Preparação para Exames de Admissão. Nossa missão: preparar os estudantes para os exames de admissão ao ensino superior e técnico, com foco em garantir o seu sucesso.